extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Muito bem, meus amados irmãos que agora nos assistem, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o missionário Francisco de Oliveira, onde todos os domingos, você nesse horário, você já tem um encontro marcado com a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar na cidade de Sobral, em uma festa, ou seja, ali nas comemorações dos nossos 41 anos de fundação da Igreja Deus é Espírito, e você é convidado a estar presente, você na região de Sobral, e você é quem está de parabéns pelos nossos 41 anos de comemorações. Nós estamos voltando aos poucos com controle, né? Mas peça as suas orações pelas nossas viagens, ore por nós, orem pela Igreja Deus é Espírito, que nós estamos orando por você e pela sua família. Obrigado a você que me ouve também em Aracati, pela Rádio Muriá. Você pode nos ouvir pelos aplicativos 24 horas. A Rádio Muriá está no ar, né? Uma rádio pertencente ao grupo do Ministério da Igreja Deus é Espírito. E você pode também pela Rádio IED de Pernambuco, também web, 24 horas no ar. Você também pode nos ouvir e ser realmente abençoado, né? E todos os domingos você já sabe, né? Anuncie as pessoas. Obrigado, meu abraço, e que aguarde aí. Vimos já com a mensagem da palavra de Deus e uma oração pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus.
havíamos falado, nós vamos agora para a palavra de Deus, porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e espero que você ouça, medite, reflita, porque está no tempo de nós como cristãos refletir muito bem na palavra de Deus, né? Pastor Paulinho está comigo hoje, em nome de Jesus. Alguns dias a gente estava viajando, mas nós estamos aqui de volta e ele vai ler aqui um texto da palavra e naturalmente nós vamos comentar com os nossos ouvintes, né, Paulinho? A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Muito obrigado por você abrir a sua porta numa manhã de domingo, né? Deus abençoe vocês, cada pessoa, e Deus abra a sua mente para você compreender o que está escrito. Meus amados ouvintes, aqui nós temos um texto muito intrigante, que é em Mateus 12, 43. E esse texto diz o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, e assim acontecerá também a esta geração má. Meus amados ouvintes, nós ficamos pasmos com a notícia que nós recebemos através da TV, através de um pregador da Palavra de Deus, de que o Lázaro, que está causando aquela confusão lá em ali em Goiás, né? Brasília matando e entrando, fazendo tudo. Inclusive é interessante, porque são 300 policiais, 4 helicópteros e ninguém consegue pegar o homem. Era um servo de Deus. Era um pregador da palavra. Segundo a mulher que eu vi a entrevista, Paulinho, tomando a sua palavra, né? Eu vi a entrevista, segundo a mulher que ele estava vendo, e a filha dele, a meninazinha, eu vi ela orando, ele disse: Deus, não deixa o papai, né, fazer tanta coisa mal. Quer dizer, então ele é conhecedor da palavra, né? Conhecedor. Aí nós então perguntamos: o que leva um ser humano conhecedor da verdade a atos tão brutais, tão anticristãos como acontece com Lázaro? Meus amados ouvintes, aqui está uma grande resposta. O nosso tempo realmente é um tempo curto, mas nós convidamos você a participar dos nossos cultos nas igrejas IEDs hoje, a partir das 18h30, e haverá mais esclarecimento, né? Aliás, 18 horas. Aqui, Jesus está mostrando o seguinte: quando alguém aceita Jesus como Salvador, a sua casa, que representa o corpo, ela fica limpa. Limpa de quê? Limpa da ação dos demônios. Por quê? Porque o Espírito Santo entra e ele passa a começar um processo de purificação, de santificação. Agora, esse processo de purificação e santificação, o Espírito Santo, ele é um ajudador. Tem que ser eu que tenho que me esforçar, eu que tenho que batalhar para que a minha vida possa estar no altar. E o que acontece aqui é o seguinte: é muito simples. A pessoa aceitou Jesus, mas não se cuidou de orar, de participar dos estudos, de vir para a igreja. Porque o canto daquele que aceita Jesus é a igreja, pastor. E hoje nós estamos vendo esse fenômeno aí. A fé é pelo ouvir, né? Isso. Se você não ouve a palavra de Deus, você vai perdendo a fé. E nós estamos vendo aí, pastor, hoje um fenômeno. As pessoas não estão vindo para a igreja. Não estão querendo mais trabalhar no evangelho, né? Isso é perigoso. É perigoso porque Satanás, conforme diz lá em 1 Pedro 5,8, ele é o vosso adversário e anda bramando, buscando a quem possa tragar. Portanto, neste texto que nós lemos, é muito claro: o homem aceitou Jesus, mas ele não se incomodou em trabalhar a sua vida, orar, estar na igreja. O que aconteceu? Ele deixou a coisa ficar da maneira dele. De repente, os demônios saem em busca de um outro corpo. Só que não acharam. Quando ele olhou para o outro, que eles tinham saído, percebeu que havia possibilidade de volta. Por isso que Pedro diz:
ele anda bramando, buscando alguém que possa tragar, achar o espaço, ou seja, a casa vazia. O que é uma casa vazia? Uma casa vazia, meus amados irmãos, é a nossa vida sem atitude. Uma casa desocupada, você chega na realidade, se eu vou entrar e agora eu faço. Agora só que, pastor, porque ele chama a atenção, ele vem, ele não volta só ele. Não, vem a ele turma traz todinha. 7 piores. Pior do que ele, né? Isto porque acontece? Porque você não zela a sua salvação, o temor, a obediência à palavra, não é? E eu ainda vou mais ainda. As pessoas não procuram conhecimento bíblico, não sabem que Lucifer foi, na realidade, um crente, foi a segunda pessoa de Deus, foi expulso do céu. Porque tem crente que está na igreja, mas ele está rebeliado, ele está revoltado, ele fica revoltado contra o pastor, contra a igreja, contra o irmão, contra o mundo, contra... E o que acontece? Então foi o caso. Então Lucifer foi um conhecedor, tanto é prova, que quando ele foi falar com Jesus lá no deserto, ele não foi falando outra coisa, não. Ele foi falando a palavra de Deus. Então, Lucifer é conhecedor da palavra de Deus. Então, é muito triste e cuidadoso um desviado, como a gente chama, desviado, um distanciado do evangelho. Porque ele conhece a verdade, ele conhece o caminho e agora ele vem oprimido e ele vem com 7 piores espíritos. É o que tem acontecido com um rapaz desse lá, né? Exatamente. Que Deus tenha misericórdia. E outra coisa, há casos até que na realidade o Espírito de Deus se afasta. Como nós vamos ver outro exemplo. Onde foi que o Espírito de Deus se afastou de um homem? Saul era um ungido de Deus. Deus ungiu para a obra dele, para a escolha dele, né, para ser rei de Israel, mas na realidade ele desobedeceu e Deus se afastou dele. Então ele quis até brigar com Deus para Deus falar com ele. Então não adianta você. Só tem uma maneira agora, você que me assiste, zele pelaquilo que Deus lhe deu, cuide daquilo que Deus lhe deu. Como? Venha para a igreja, louve, glorifica, seja fiel, obedeça, persevere, lute. Tem problema? Outro dia um pastor disse uma coisa que eu achei interessante. Nem sempre aquilo que Deus manda a gente fazer vai ser 1000 maravilhas. Exatamente. Vai ser só facilidade. Não. Moisés, Deus falou com Moisés. Ó Moisés, eu sou contigo, tá, Deus mandamento para ele. Mas a luta que ele passou. Então, às vezes, irmãos não querem passar luta. E a luta é para que você, na realidade, possa aprender, se fortalecer, vir mais à igreja, orar, buscar Deus, meditar, refletir, expulsar mesmo o mal, né? Porque, na verdade, pastor, Jesus disse que o reino de Deus era conquistado à força. À força. João Batista foi bem claro, né? Se você acha que aceitou Jesus, agora eu não preciso ir para a igreja, não necessito ir para a escola dominical, não preciso ir para o culto de oração, não necessito de estar todo domingo, você está exatamente na rota desse texto. É como o irmão diz, assim, está dando brecha. Ele vai estar dando lugar ao inimigo penetrar, porque é o seguinte, você vai ouvir que uma televisão fala, um programa mundano, outra hora, quer dizer, e um bocado de coisa, você vai ouvindo quando você está oprimido e não sabe. Ora, às vezes eu estava pensando hoje, comigo, diariamente, 6 horas da manhã, eu tenho um trabalho de oração e mensagem com reflexão, pregando o pessoal. E a gente tem dia que você amanhece o dia com problemas, atribulado, obrigado, você sai capeta, já vai tentar no inferno, menos eu. Imagina aquele que eu diariamente, eu digo, rapaz, o diabo é muito atrevido. Ele já perdeu várias vezes, Jesus já me deu várias vitórias, e ainda ele vem com a tentação de opressão na sua mente, de dizer que não dá certo, que não vai, não é? Porque, na verdade, pastor, um cristão, o demônio só retorna na vida de um cristão quando ele dá espaço legal. Direito legal. O que é o direito legal? O Senhor me dá uma procuração para que o Senhor me autorize a fazer dos seus bens o que eu queira. Abre a porta. Se a porta estiver fechada com o pecado... E qual é a maneira que Satanás usa para abrir a porta? Às vezes, irmãos, ele, como ele não pode entrar no corpo porque tem o Espírito Santo, ele provoca a ira através das emoções. Ele manda através de alguém, provoca a ira no irmão, o irmão se ira e a ira é a porta de entrada.
Não é em vão que a palavra de Deus diz, orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Se você não vigiar nas suas palavras, você fala... alguém perguntou para mim, pastor, qual é o segredo dos seus 41 anos de ministério e tal? Eu respondi, meu irmão, é o seguinte, é aprender a perdoar as pessoas. É perdoar. Se você não perdoa, você vai ter raiva, vai ter ira, vai desistir. Aí tem até doença, úlcera gástrica. Vai adoecer. Então você começa com perdão. Então o amor, a perseverança, o trabalho, a dedicação, a fé, não desistir e continuar servindo o Senhor e ter consciência convicta do seu foco, do seu objetivo de não mudar. Jesus disse, ide pregar o evangelho, né? Ide pregar o evangelho. Então, Jesus já mandou. Agora, nós sabemos, temos que entender que o trabalho de Satanás é o quê? Roubar, matar e destruir. Ele está lá procurando um para poder entregar. Quem não vigiar... mas rapaz, era um pastor, rapaz, era um homem de Deus, não rapaz, era um crente. Ora, mas quantos não já aconteceu com quantos crentes, com quantos católicos, com quantos padres, com quantos aqui mesmo eu conheço vários pastores espíritas, pessoas, na realidade, homens que destaques, a pessoa, mas rapaz, o cara fazia tanto bem a tanta gente, como é que fazia uma coisa dessa, né? Então, por quê? Porque não se aprofunda na palavra de Deus, não está firme na palavra, porque quando eu estou firme na palavra, meu amado irmão, aí sabe o que você faz? Quando o tentador chega, você diz em nome de Jesus, capeta, sai, eu te repreendo em nome de Jesus. Você usa a palavra de Deus, como disse Jesus, para trás de mim, Satanás. Aí sim, aí ele se afasta e mais uma vez ele perde. Então eu quero dizer, como é que você vence? Venha à igreja hoje, que nós estamos prontos para lhe ajudar. Amém. Em nome de Jesus, né, pastor? Procurar a igreja, procurar ajuda espiritual. Se você está passando algum problema muito sério e não consegue domínio, sente desejos incontroláveis, você venha que a gente ora. A igreja é exatamente isso. E se não dá, pastor, mas venha também para nos ajudar a orar pelos outros, quantas famílias estão precisando, né? Nós temos que pensar nos outros também, tá bom? Deus abençoe e daqui a pouco a gente volta orando, né, pastor? Orando amém. Pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Obrigado. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie na sua Rádio Moriá. Ligue agora para 3421-1989. 3421-1989. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. 3421-1989. Meu nome é Alexandre Costa, sou advogado, titular do escritório Alexandre Costa Advocacia. Aqui nós trabalhamos com direito médico, direito hospitalar, direito da família, direito civil e somos referências em doenças raras aqui no estado do Ceará. Deixamos os direitos dessas pessoas que tanto sofrem, que tanto precisam. Ok, é hora de oração, como nós falamos, nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez, elevamos nossa voz ao Teu trono celestial. Acima de tudo, somos gratos, porque o Senhor até aqui tem nos mantido, tem nos dado saúde, e eu continuo te pedindo, nos dê saúde, Senhor, saúde. Eu repreendo as enfermidades do nosso corpo, que saia toda doença desse corpo, desse irmão, dessa irmã. Amém. Nós repreendemos em nome de Jesus o espírito de opressão que tem oprimido as pessoas, tem impedido de ir à igreja. Senhor, eu abençoo os cultos que vão ser realizados hoje na igreja Deus é Espírito. Usa nossos pastores, haja um despertamento espiritual para que possamos evangelizar e ganhar alma para Ti. Senhor, quantas pessoas oprimidas, mas nós, em nome de Jesus, continuamos orando por essas pessoas. Dá a libertação, dá força àquele que está desanimado, aquele que está desempregado também, aquele que tem alguém dos seus familiares no hospital. Senhor, cura pela graça de Deus para que essa pessoa possa ir à igreja contar o testemunho em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Senhor,
a nossa confraternização, nosso dia de bênção lá na cidade de Sobral hoje, onde nós agradecemos, somos gratos a Ti pelos 41 anos de fundação. Me dá força, Senhor, me dá coragem cada vez mais, nos dá ânimo, Senhor, e amor às almas, porque Tua palavra diz claramente que quem ganha alma sábio é. Nos dá unção na palavra para a gente ganhar alma para Ti. Onde minha voz estiver chegando, onde essa imagem estiver entrando, seja uma bênção neste lar. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Receba a tua bênção que tu está querendo, meu irmão, que tu está precisando, seja espiritual ou materialmente. Esta semana eu profetizo para você que está me assistindo agora, aquela bênção que você está orando, creia que esta semana o Senhor vai enviar um anjo para te ajudar. Em nome de Jesus, eu quebro as barreiras do impedimento. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal. E profetizo agora pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, aquela bênção que tu há tanto tempo tu ora, Deus está abrindo a porta para você. Acredite, tome posse. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um programa A Paz no Seu Lar. Amém. Estamos finalizando, queremos agradecer a você, mas lembrar todos os irmãos que nos assistem, pastor, que hoje eu vou estar em Sobral. Você não vai estar, você não perdeu a bênção. Mas mandamos a paz do Senhor já pastor de lá, pastora Célia, nossos pastores de lá. Hoje, se Jesus o permitir, nós vamos estar com vocês às 18 horas aí, tá bom? Ore por nós. Já agradecemos a oração dos irmãos. Ali nós vamos estar no Parque da Cidade, né? Nossa sede regional no Parque da Cidade de Sobral, ali conhecido. Todo mundo conhece ali onde é a igreja Deus é Espírito. E vamos estar sendo grato. É apenas um culto de gratidão, é um culto de ação de graça. Não é festa, não, né? Não é, não sei o que, festa, não. É um culto, é festa espiritual, né? Alegria espiritual. Então, você esteja com a gente. Muito obrigado, pastor. E quando for domingo, eu queria lembrar os irmãos que vamos estar aqui de volta, né? Você vai estar comigo? Não vai para outro canto. Não, né? Amém? Deus abençoe. Claudinho, obrigado aí pela técnica, né? Em nome de Jesus. E ouça-nos pela Rádio Muriá. Muito obrigado e a paz do Senhor para todos. Paz do Senhor, meu irmão. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e